Boa noite a todos, boa noite a todas. Quem vos fala aqui é Nejon Karate e hoje estamos reestreando o Essential, versão 2025. Muito obrigado pela vinda de todos aqui. As pessoas que estão chegando aos poucos, tá? Hoje vamos falar um pouquinho da questão necessária da transição planetária. Ok, a Leila está dizendo que está sem luz ali. Compreendemos perfeitamente, Leila, querida. Seja bem-vinda. Ok, estamos lembrando aqui para falar a data. Hoje, 18 de março de 2025, reiniciamos o nosso curso Essential, com uma pergunta básica para todo mundo. O que é essencial para você? O que você acha que é essencial que você saiba, que você tenha consciência? Justamente para poder compreender, para poder avaliar, para poder aquilatar o mundo à sua volta, né? E determinar o que você pode fazer em relação a tudo que o cerca, a tudo que a cerca. A questão da transição planetária é extremamente importante porque ela está no nosso radar já há muito tempo, né? Desde os nossos 14 anos que a gente se preocupa com o tal do fim do mundo. Mas o mundo não vai acabar, o mundo vai se transformar, e nós com ele. O que o mundo, que a Terra está nos pedindo é que a gente se transforme em simultâneo com ela, com Gaia, com a consciência terrena. É o planeta Terra que vai se transformar de uma maneira que a gente pode avaliar ou aquilatar com os adjetivos de inominável e inimaginável. Muita coisa do que vai acontecer, gente, é inesperada. E pode ser classificada dentro do que a gente chama o adjetivo de inominável ou inimaginável, porque nada do que a gente conhece até agora nos preparou para o que vem por aí em breve. Mas isso não é razão para se ter medo. A razão principal de a gente estar fazendo esse essential, de a gente estar fazendo esse esforço aqui para explicar para vocês isso tudo, é justamente uma das razões principais, né? É justamente vencer o medo, é justamente derrotar o medo, deixar o medo para lá, porque o medo não existe quando você compreende a fundo, de forma abrangente, o que está acontecendo contigo, ok? Nesse contexto, é necessário que a gente compreenda o que é a transição planetária, né? A gente pode começar a definição da transição planetária como um processo. Na realidade, é um processo bastante complexo que está acontecendo, e a nossa proposta no dia de hoje, em que a gente reestreia o Essential, em que é essencial saber do que se trata essa tal de transição planetária, é saber também, e principalmente hoje, do que, do que trata ou o que é aliás, o tal do ápice da transição planetária. A proposta de hoje é estudarmos o ápice da transição planetária, os chamados eventos terminais que compõem esse ápice. Notem que eu estava até agora, praticamente meia hora atrás, escrevendo e reescrevendo um texto, não deu tempo de fazer nenhum PowerPoint, mas eu estava escrevendo e reescrevendo um texto, que já ficou pronto, tá? Que eu vou mostrar para vocês, em que eu busco desmistificar um pouco, explicar um pouco mais a fundo, de forma mais abrangente, o que é a transição planetária, né? O que são os eventos finais que compõem a transição planetária, e busco também situar esse ápice, que também é chamado de auge, né? O sinônimo é auge, né? Clímax, né? Situar no tempo cronológico atual aonde está exatamente essa tal de transição planetária que a gente já está vivendo, né? Vou adiantar aqui que, pelo menos para mim, que estudo a transição planetária já há muito tempo, existe uma forte correspondência aliás, do ápice, né, ou do auge, ou do clímax, dessa nossa atual transição planetária, com alguma coisa que a gente chama de ciclo astrológico longo de Saturno. É um ciclo longo de 36 anos que começou em 2017 e vai até 2053. Note que em 2019, só para começar a brincadeira, né? A moratória kármica termina, a moratória kármica de 50 anos, pedida pelo nosso Cristo cósmico, termina, aliás, nosso governante planetário. Cristo cósmico é outra coisa, perdão. Mas, enfim, para quem não sabe dessa história, na década de 60, por volta da década de 60, Cristo Jesus, nosso governante planetário,
fez uma reunião definitiva, muito importante, com os governantes planetários do nosso sistema solar e pediu e conseguiu uma moratória kármica de 50 anos, de meio século, e começou efetivamente em julho de 69 e terminou em julho de 2019. Não à toa, logo em fevereiro de 2020 começou o quê? A pandemia, né? Ou seja, a chapa começou a esquentar, ou seja, coisas começaram a acontecer porque a moratória kármica já tinha acabado. Explicando mais o que seja a moratória kármica, ela corresponde a um período de provação coletiva para a humanidade em que ficou acordado, ficou combinado que se nós, humanidade do planeta Terra, conseguíssemos nos conduzir durante esse meio século, portanto, de 69 até 2019, sem fazer nenhuma guerra mundial, sem que a gente efetivamente cometesse o erro básico, crasso, crucial, né, de fazer eclodir uma terceira guerra mundial, aí sim boas coisas aconteceriam. A princípio, nosso querido Chico Xavier explicava inicialmente que uma era de paz, de abundância, de muito desenvolvimento científico e tecnológico se seguiria, né? Seria alcançada através dessa moratória kármica, e isso efetivamente aconteceu. Mas não é isso somente o que aconteceu. Como prêmio extra e muito mais importante, derivado dessa moratória kármica, conseguimos a suavização do ápice da transição planetária. Notem como é complexo o tema, né? Eu estava escrevendo até pouco tempo atrás sobre isso, porque a transição planetária em si, ela pode dizer que seja uma espécie de quebra-cabeças, que você vai juntando as peças ao longo dos anos e vai colocando cada peça no seu devido lugar, até que o quadro geral como um todo efetivamente comece a fazer sentido para quem o estuda, né? Todo mundo que estuda transição planetária chega a essa definição, a esse tipo de metáfora do quebra-cabeças, né? São várias informações, cada uma num canto, que você tem que reunir, colocar elas em interação entre si, para ver como é que elas se comunicam entre si, se elas fazem sentido quando integradas, quando unidas, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui, que foi o da moratória kármica, que explica, né, o nosso mérito kármico. Portanto, nós conseguimos mérito kármico durante a moratória kármica, ao não entrarmos em uma terceira guerra aqui no planeta Terra, para conseguirmos essa tal dessa suavização do ápice da transição planetária. A transição planetária em si era um processo, como eu dizia, né? Era um processo que, segundo alguns, começou quando Cristo veio à Terra na carne. Para outros, começou por volta de 1760, 70, quando o iluminismo começou a se tornar um fenômeno conhecido na Europa como um todo. Para outros ainda, essa data é um pouco mais adiante, né? Um século adiante, em torno de 1865, quando Kardec já publicou seus primeiros livros, né? Se não me engano, em 1857, na segunda metade do século XIX. Portanto, Allan Kardec publica lá sua primeira obra. Juntamente com Kardec, poucos anos depois, a teosofia surge no Ocidente também, né? Helena Petrovna Blavatsky começa a publicar a sua extensa obra também, extremamente importante para o esoterismo ocidental. Então, tem muita gente que diz que é na segunda metade do século XIX que se inicia, digamos assim, a fase mais importante, determinante, chamada de ápice, né, da transição planetária. Tem gente que diz que a transição planetária começou há 2, 3 séculos, tem gente que diz que o ápice começou há 2, 3 séculos. Eu sou de opinião que o ápice começou bem mais recentemente, agora em 2019, tá? Aliás, em 2017, perdão. Por quê? Porque, para mim, pelo menos, que estudo também a transição planetária há muito tempo, o ápice, o chamado ápice, clímax ou auge dessa TP, vamos chamar transição planetária de TP de agora para diante, o ápice da TP corresponde ao ciclo longo de Saturno. Saturno, gente, é o planeta da cobrança kármica severa. Portanto, faz sentido que seja o ciclo longo de Saturno, que dura 36 anos, se inicia em 2017 e finda-se em 2053, que corresponda, no final das contas, ao que a gente chama de ápice da transição planetária. Chico Xavier
compondo mais uma parte, mais um pedacinho desse quebra-cabeças, também dizia que o mundo de regeneração viria a partir do ano de 2057. Essa data é muito famosa no Espiritismo também, né? Ou seja, não há uma data específica cravada por exatamente todos os estudiosos da ATP. Cada um tem a sua data, cada um tem o seu período, o seu tempo ou época em que diz que a transição planetária começou nessa data e vai terminar na data tal, assim, assado, né? Ainda temos aí, por exemplo, também a Era de Aquário, por exemplo, né? Alguns astrólogos dizem que ela sequer começou ainda, né? Outros dizem que não, que ela já teria começado. Existe muita confusão sobre isso. Se a gente for usar outros sistemas cronológicos, fica pior ainda. Por exemplo, as eras do Vedanta, no conhecimento esotérico oriental, né? Existem aqueles estudiosos que dizem que estaríamos em plena Kali Yuga. Yuga quer dizer era, em sânscrito. Yuga, sendo era, a Kali Yuga, temos a era das trevas, né? Existem outros que são igualmente estudiosos e pessoas até eminentes, como, por exemplo, Sri Yukteswar Giri, que era justamente o mestre direto de Paramahansa Yogananda, né? Yukteswar Giri dizia que nós não estamos na Kali Yuga, que nós estamos na Dvapara Yuga. As eras, segundo o conhecimento esotérico hindu, né, podem ser divididas em 4, se eu não me engano, Treta Yuga, Satya Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, né? A Era da Luz, a Era da Verdade. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas o que nos interessa é saber se a gente está ou não na Kali Yuga, porque logo após a Kali Yuga viria a Satya Yuga, que é a chamada Era de Ouro, Era da Luz, né? É só isso que nos interessa, mas não dá para fixar nossos estudos com base, digamos assim, no conhecimento esotérico hindu, porque ele é muito antigo e está parcialmente perdido. Não se pode recuperá-lo a tempo de fazer com que ele seja útil para nós. Outra opção seria usar o calendário maia. A cronologia maia, por exemplo, assustou muita gente quando disse que a forma de mensurar o tempo ficaria zerada, né? Todos digamos assim, os marcadores de tempo, né? Segundo a forma maia de mensurar o tempo, seriam zerados em 2012. Muita gente pensou que alguma coisa forte fosse acontecer nesse ano e nada aconteceu. Ou seja, é a prova cabal de que o calendário maia também não nos serve, infelizmente, né? Ele precisa ser recuperado em sua essência, né? Mas é uma tarefa para gerações futuras, assim como também é uma tarefa para a nova civilização que vem aí recuperar o conhecimento dos yugas, né? Afinal de contas, o que nos serviu para mim, Enéas, que sou estudioso da ATP, o que serviu e muito e serve até hoje para determinar a cronologia dos eventos finais, para determinar a cronologia do que está acontecendo em termos de transição planetária? É exatamente a codificação espírita, tá? Existe um livro, por exemplo, chamado 2357, Uma Aventura no Futuro. Não vou lembrar o título agora, ele me foi dado a conhecer hoje, inclusive, né? Eu perguntei para uma moça que havia me falado dele, numa roda de bate-papo, não sei lá em qual rede social, nem me lembro mais, mas ela falou, o livro desse cara assim assado, editora Lorenz, né? Não vou lembrar o nome do camarada. Eduardo Souza de Reis, eu acho. E o livro é interessante porque ele diz assim, daqui a 500 anos, em relação a 1857, que foi o ano de publicação do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, daqui a 500 anos, portanto, em 2357, a Terra vai comemorar os 500 anos de publicação desse livro como um marco definitivo na nossa cultura esotérica ocidental, em termos de saber o que está acontecendo com o mundo. Por quê? Porque existe um conhecimento espírita que diz o seguinte: existem 4 tipos de planeta. Os planetas se desenvolvem, evoluem em conformidade com ciclos planetários, né? Que são conhecidos como ciclo de planeta primitivo, que é promovido, né? Que se desenvolve e é promovido a planeta de provas e expiações. É o nosso caso agora, né? Nós somos um planeta de provas,
por provações e expiações, né? Expiar com X é X, quer dizer sofrer, digamos assim, algum tipo de dor, né? Expiar um pecado, conforme a liturgia da Igreja Católica, quer dizer que você está pagando aquele pecado, você está passando por algum sofrimento em função de um erro cometido no passado, tá? Somos atualmente um planeta de provas e expiações, mas já fomos um planeta primitivo, né? Em que não havia nem civilizações. O planeta primitivo é um planeta na era das cavernas, por assim dizer, né? Na época dos Neandertais, né? Na época do planeta dos homens primitivos, né? Dos Cromagnons, né? Na era atual dos homens sapiens sapiens, né? Temos aqui, então, a situação, o cenário de planeta de provas e expiações, que, quando for transformado, né, quando for promovido, entre aspas, vai se transformar num planeta de regeneração. Portanto, o ciclo que vem aí, logo depois do ciclo de provas e expiações, que está no final, é o ciclo de regeneração. Depois vem o planeta feliz, né? Não vamos nem falar dele, porque ele não nos interessa agora. Por quê? Porque está muito longe, gente. É bom que a gente saiba que ele existe, é claro que é, mas vamos nos concentrar, por favor, nessa transição planetária de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. É isso que nos interessa, tá? Portanto, a codificação espírita kardecista nos fornece informações essenciais para que nós aqui no Essential possamos dizer a vocês que sim, estamos transicionando de um cenário de planeta de provas e expiações, que é o atual, estamos no final desse ciclo, já em transição para o planeta de regeneração. Essa fase transicional é chamada de transição planetária, e ela contém em si uma parte chamada ápice, que, a grosso modo, segundo eu creio, dura aí em torno de uns 30 a 40 anos. Tá? Há quem diga que dure mais, que dure 2 ou 3 séculos. Tudo bem. Não vou dizer que a pessoa esteja certa, que eu esteja errado ou vice-versa. Eu acho que, na medida em que somos ainda um planeta de provas e expiações, na medida em que estamos sob expiação e provações, esse é o detalhe importante, não nos é permitido saber de tudo. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa verdade. Repito, não nos é permitido saber de antemão tudo. A massa populacional conhece muito pouco, em termos esotéricos, do que acontece à volta dela. A transição planetária em si é considerada um processo ambiental, um processo socioeconômico, não um processo espiritual, né? Algumas pessoas chamadas de despertas, né, estão começando a acordar para a realidade de que a transição planetária não é um processo meramente socioeconômico ou ambiental, é muito mais que isso, é um processo espiritual, é um processo em que o planeta começa a perder sua densidade material e começa a evoluir na direção de se transformar num planeta menos denso, mais sutil, com uma energia mais positiva e, principalmente, um planeta em que já vai haver, porque já está havendo, uma seleção natural entre o trigo e o joio. Essa metáfora do trigo e joio é muito utilizada no Apocalipse bíblico. Diz o seguinte: na colheita divina, o joio é aquela parte da população que vai ser exilada da terra, principalmente a população trevosa. Na colheita divina, a parte chamada de trigo é a parte da população que vai ser deixada aqui na terra para reencarnar aqui no futuro num planeta não mais de provas e expiações, mas num planeta em regeneração. Não vai ser um paraíso, ainda não, mas vai ser muito melhor do que a situação em que a gente se encontra hoje, que é de escravidão pura e simples. Existe um governo oculto do mundo? Sim, existe, mas quem domina a matéria terrena são os trevosos. Quem está nos cargos de poder na Terra atual são os trevosos. Existem cerca de 4 bilhões, com B de bola, 4 bilhões de trevosos desencarnados, puxando os fios das marionetes de seus irmãozinhos trevosos encarnados, que estão, por sua vez, ocupando os postos de poder no mundo material. Tá? Então, não vou dar nomes aqui, mas aqueles que iniciam guerras, aqueles que constroem armas de destruição em massa, aqueles que constroem, inventam e fabricam venenos, né? Bombas químicas, né? Aqueles que fabricam armas de destruição em massa em geral, né? Aqueles que promovem o mal de forma
severa, recalcitrante, aqueles que conscientemente praticam o mal de forma recalcitrante, repetida, sequencial, são essas pessoas, são esses espíritos que a gente chama de trevosos. E se existe uma característica fundamental nessa história toda, é que existe agora um manancial de informações muito interessante vinda de uma senhora curitibana chamada Louise Castanhedo, que está em ação há somente cerca de 1 ano e meio. E, pasmem, já tem 3 livros publicados, 3 livros publicados. Já li o segundo dela, chama-se O Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo. É justamente ela que diz o seguinte: no ápice da transição planetária, vai haver a captura e exílio imediato de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados, o que vai gerar um alívio psíquico tremendo na psicosfera terrestre. Mas ela também fala outras coisas que a gente já vai mencionar. Mas, de qualquer forma, recomendo a vocês buscarem o canal de YouTube dessa senhora, que já tem mais de 170 vídeos publicados em apenas 1 ano e meio de atividade e 3 livros igualmente publicados, com o 4º a caminho. Por que os conteúdos dela, para mim, fazem todo sentido? Porque ela faz parte, em termos de apresentar seus conteúdos, né, daquela opção que a gente conhece como ápice suavizado, né? Eu vou pedir à nossa produção que abra aquele texto, por gentileza, produção, para a gente já começar a estudar o que é transição planetária, o que é o ápice da transição planetária e como é que a dona Louise Castanhedo entra nessa história, assim como outros autores, né? Bom, enquanto a produção se esmera lá por abrir o arquivo... Opa, já está abrindo. Abriu. Então, temos ali o quê? Vamos ler em conjunto? Temos ali a definição do ápice da transição planetária, tá? Também chamada, né, de auge ou clímax da ATP. O que é isso? É o período de tempo situado no final do processo em si de transição planetária, em que ocorrem os chamados eventos terminais. Já vamos ver o que são os eventos terminais, tá? Os quais representam sinais de mudança definitiva de ciclos em nosso planeta, em que o ciclo antigo é finalizado, e isso corresponde à morte, entre aspas, né, da velha civilização, que é a nossa atual, tá? E se inicia um novo ciclo, e isso também corresponde, por sua vez, ao nascimento de uma nova civilização, no caso, a civilização futura que está vindo por aí. Aquela que, segundo Chico Xavier, vai começar a ser reestruturada a partir do final da década de 50 desse século XXI, início da década de 60 desse mesmo século XXI. Aliás, muitos autores espíritas, gente, dizem que nesse mesmo século, até o final desse mesmo século, desse mesmo primeiro século do milênio, muita coisa já vai ter mudado. Se der tempo, a gente fala sobre algumas dessas coisas, que pretendo abrir para perguntas, para esclarecer dúvidas também hoje ainda, ok? Talvez a gente avance um pouquinho além das 9, perdão se for o caso, mas será necessário, conto com a compreensão de todos. Voltando aqui. Ou ainda, finda-se em definitivo a fase do planeta Terra, que corresponde ao ciclo de provas e expiações, inicia-se a fase que corresponde ao ciclo de regeneração. Como a gente já viu aqui, eu já expliquei para vocês. A grosso modo, continua ali, o ápice de nossa atual transição planetária corresponde ao atual ciclo astrológico de Saturno, que é o planeta astrológico da cobrança kármica severa. Portanto, é quando o karma negativo, né, acumulado pelas nações, acumulado de forma coletiva, vai ser cobrado. Tá? Esse karma vai ser cobrado tanto a nível coletivo quanto em nível individual, mas principalmente em nível coletivo. Continuando ali, 2 pontos. Um ciclo longo de 36 anos e que já estamos vivenciando. Por quê? Porque ele teve início em março de 2017 e vai se estender até 2053. Eu vou pedir à produção que conserve essa tela enquanto eu conto uma história interessante aqui para vocês. Diz a lenda que
duas pessoas conhecidas da mídia nacional brasileira, aí pela década de 40 do século passado, no caso, era o documentarista Jean Manzon, radicado no Brasil, francês de nascimento, e o cronista Davi Nasser, nascido nos Estados Unidos, também radicado no Brasil. Eles enfiaram na cabeça deles que eles iam fazer uma visita ao médium Chico Xavier, que nessa época morava e trabalhava em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, de forma a desmascará-lo. Como é que eles queriam fazer isso? A história é muito boa, né, gente? Por isso que vale a pena repetir. Eles iam basicamente se passar por gringos, já que cada um falava sua língua natal com perfeita fluência, não é? E assim eles achavam que iam desmascarar Chico Xavier, porque eles iam se apresentar como gringos. Se o Chico Xavier não descobrisse que eles eram gringos, que eles eram quem eles eram, na realidade, né? Brasileiros nacionalizados, estaria provada na cabeça deles que Chico Xavier era uma fraude. Então, eles foram lá, Chico Xavier estava autografando e vendendo seus livros, né, num evento lá em Pedro Leopoldo. Eles entraram lá no espaço do evento. Jean Manzon só falava francês, né, entrou lá fingindo que só falava francês. Davi Nasser entrou no espaço do evento também, igualmente fingindo que só falava inglês. Chico Xavier apenas olhou para ele, sorriu, pegou um livro, escreveu alguma coisa como dedicatória, fechou a capa ali, passou para ele, né? Pegou outro livro, escreveu alguma coisa como dedicatória, fechou o livro, passou para o outro. Né? Cada um recebeu seu livro com uma dedicatória, os dois pegaram seus livros, pagaram e se mandaram dali, achando que tinham desmascarado Chico Xavier. Uma vez fora do recinto, eles abriram cada um. Aí existem algumas variações para essa história. Diz a lenda que eles abriram logo em seguida, após sair do recinto. Né? Diz outra versão que eles só foram abrir em São Paulo, na sede do jornal para o qual eles trabalhavam, né? Mas, de qualquer forma, abriram cada um seu livro e Davi Nasser abriu o seu livro e encontrou lá uma dedicatória em inglês, com o seu nome direto escrito ali. To my friend Davi Nasser, barará, barará, tudo em inglês. Chico Xavier, a gente não falava inglês. Jean Manzon abriu, por sua vez, seu livro, seu exemplar, e encontrou lá uma dedicatória com seu nome, Jean Manzon, por mon ami Jean Manzon, babá, tudo em francês. Os dois ficaram com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que viajaram de novo para Pedro Leopoldo e reza a lenda que se jogaram de joelhos na frente de Chico Xavier, pedindo 1000 desculpas, 1000 perdões. Claro que Chico Xavier os perdoou, iniciou-se ali uma amizade muito bonita, né? E por que eu estou contando essa história? Porque eles começaram a perguntar para Chico Xavier 1 milhão de coisas, porque, é claro, quando viram que tinham na sua frente uma entidade da estatura espiritual de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, atualmente encarnado no Brasil, para quem não sabe, com 25 anos de idade, porque encarnou no ano de 2000, né? Então, eles pediam para Emmanuel responder, através de Chico Xavier, um monte de perguntas. E uma das perguntas que eles sempre faziam, e Emmanuel sempre se recusava a responder, era sobre a data do fim do mundo. Na época, década de 50, anos depois já disso ter acontecido, eles enchiam o saco lá de Emmanuel e Chico Xavier, perguntando: mas vem cá, a gente tem o direito de saber quando é a data do fim do mundo, quando é que o mundo vai acabar, porque parece que vai acabar. Por exemplo, tem esse livro aqui, eles mostravam um livro chamado Mensagens do Astral, de Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, com H. Hercílio Mais, famoso psicógrafo, principal psicógrafo da obra de Ramatiz, né, aqui no Brasil. E Chico Xavier se recusava a responder, porque Emmanuel dizia que não ia responder, até que um dia Emmanuel resolveu responder e disse assim, uma resposta curta e grossa. A resposta de Emmanuel foi a seguinte: eu só sei que até 2054 tudo estará consumado, ponto final. Ou seja, até 2054 tudo já vai ter acontecido. Notem que eles estavam no início da década de 50 do século passado, devia ser de 52, 53, e Emmanuel espertamente, inteligentemente, jogou a coisa toda 100 anos à frente, um século à frente, sabedor já do ciclo longo do planeta Saturno, da cobrança kármica severa, que terminaria quando, gente? Em 2053. O que Emmanuel fez? Respondeu dizendo, ora, um ano após 2053,
tudo já terá acontecido. Tá? Portanto, contei essa historinha para vocês porque ela é interessante, porque ela, os que me acompanham, que creio que sejam pessoas de luz, não me deixaram esquecer dessa história. Essa história não é muito famosa, eu li sobre ela numa revistinha espírita, inclusive, né? Mas era pouco conhecida. Mas me ajudou, por exemplo, a perceber a importância do ciclo astrológico longo de Saturno, esse no qual estamos vivendo. Tá? Portanto, gente, esse ciclo longo começou em 2017, vai até 2053, vai ser o prazo temporal onde tudo vai acontecer. Vou pedir à nossa produção que siga com o texto, por gentileza, produção. A nossa proposta de hoje está aí. É falar um pouquinho de uma coisa que eu estou chamando de tipologia simplificada dos ápices de uma transição planetária. Por que eu chamo de tipologia simplificada? Porque não nos cabe saber muito agora, né? Nessa época de provas e expiações acerbas, né? Ou seja, estamos vivendo uma época de provas e expiações em que o nível de informação é mínimo. Por quê? Porque a gente não pode ter tanto acesso assim. A massa das pessoas não tem acesso a coisas como essa. Essa que é a verdade. Eu mesmo, né, só fui, basicamente, compor esse tipo de raciocínio de alguns dias para cá, para vocês terem uma ideia. Nunca vi nenhum escritor falar de tipologia simplificada dos ápices de uma transição planetária. E olha que eu leio muito. Tem uma biblioteca de cerca de 5.000 livros. Não que tenha lido tudo, mas eu sempre estou pegando alguma coisa lá, lendo um trecho que me interessa. E nunca vi nenhum autor falar disso que eu estou mostrando para vocês aqui e agora. Vamos ler. Diz ali, tipologia simplificada dos ápices de uma transição planetária. Buscando simplificar ao extremo um processo extremamente complexo em sua dinâmica operacional, ou seja, para facilitar a nossa compreensão do que pode nos acontecer, qual seja o da transição planetária, são 3 os tipos de ápice de uma transição planetária. Primeiro, o ápice radical, em que existe um máximo de cataclismos. É quando a população residente daquele planeta que está passando pelo processo de TP efetivamente não tem mérito kármico absolutamente algum e efetivamente precisa passar por um ápice radicalizado em que as estruturas de poder são completamente devastadas, né? Em que existe um nível de mortandade massificada quase absoluto. Até pouco tempo atrás, as trevas, os habitantes trevosos da Terra, nos faziam crer que era essa a nossa situação, mas não é o caso, não. Nós, aqui na Terra, estamos já merecendo, já fizemos por merecer, inclusive através da moratória kármica, que foi uma das nossas provações kármicas finais, já fizemos por merecer o que vem a seguir, que é o ápice suavizado. Vamos ler o que é? Vamos lá. O ápice suavizado, diz ali, mínimo de cataclismos ou cataclismos parciais, variando em função do mérito também parcial das populações residentes do planeta em transição. Mais misericórdia e compaixão divinas, mais grau de consciência e orações vocalizadas. Deixa eu explicar direito isso aí. É o seguinte, a suavização dos eventos terminais, e um dos eventos terminais corresponde àquele ciclo de catástrofes, né? Aqueles cataclismas que a gente chama de terremotos, maremotos, etc., né? Esses cataclismas podem e estão sendo suavizados através da nossa abertura de consciência, através da nossa ampliação individual e coletiva de consciência, através de orações vocalizadas. O que é uma oração vocalizada? É aquela oração em que você fala do seu coração em voz alta, pelo menos, não precisa gritar, mas que você consiga ouvir a sua própria voz. Essa oração vocalizada é extremamente necessária, é extremamente importante para aqui, agora, 18 de março de 2025, tá? E até acontecerem os primeiros eventos terminais, né? Se você puder orar, vocalizar a sua oração, pedindo a suavização, pedindo especificamente pela
suavização dos eventos terminais, você vai estar contribuindo, sim, orando todo dia, para cada vez mais suavização dos eventos terminais do que vem por aí. Tá? Essa é a nossa realidade. Dependemos de misericórdia divina, ok? Dependemos de compaixão divina. Mas já houve demonstração dessa misericórdia e compaixão divinas. Por quê? Porque o Cristo Jesus já fez uma revisão há coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, segundo informação que nos trouxe Luiz Castanhedo. Tá? Infelizmente, ela é a única que está dizendo isso, não vejo outros autores dizendo isso. Mas Luiz Castanhedo já nos trouxe informação de uma revisão operacional, revisão dos planos operacionais do ápice da transição planetária. Em outras palavras, de um ápice radical ou radicalizado, né, virou um ápice suavizado. O quanto de suavização vai haver é algo que ainda não sabemos. Eu desconfio que o bicho vai pegar, por assim dizer, entre aspas, né, lá no hemisfério norte. Por quê? Porque existe uma correlação, para quem não sabe, entre o lugar e a população que reside naquele lugar na crosta terrestre desde sempre. Quanto mais bobagens, né, quanto mais maldade a população daquele local tiver feito, né, maior é o karma negativo acumulado naquele lugar, e é bastante lógico e racional que um dia, nesses dias, né, finais, como a gente o chama, dias de juízo, portanto, juízo final, que nesses dias a cobrança kármica seja severa. O Brasil, comparado com a Europa, por exemplo, tem pouco karma. Quais são nossos 3 principais pecados capitais aqui no Brasil? Os nossos 3 karmas negativos principais são, para quem não sabe, a abolição tardia da escravatura, a escravidão para nossa vergonha, né, gente? A escravidão foi abolida no Brasil em 1988, foi o último país a abolir a escravatura do mundo. O último país grande, né, de grande população. O outro pecado capital foi a Guerra do Paraguai, que morreu muita gente. E, em seguida, há um pecado capital que acontece até hoje, que é o genocídio indígena. Até hoje, nós matamos, direta ou indiretamente, nossos índios. Essa é a nossa realidade. Mas nós, ainda assim, não podemos nos comparar com o grau de bobagens que a Europa fez, que parte da Ásia fez, que boa parte da África fez, e por aí vai. Quer dizer, lá, eles fizeram muito mais bobagem em termos kármicos, em termos negativos, em termos de maldade, do que nós aqui, e devem passar por um processo de ápice radicalizado bem mais severo do que o nosso. Tá? Finalmente, completando aí a tipologia simplificada, temos o ápice completamente suave ou isento de catástrofes, sem cataclismo nenhum, resultado do mérito total da população residente no planeta em transição. Não preciso dizer, mas vou dizer, né? Não é o nosso caso, ok? Infelizmente, não é o nosso caso. Eu já tive chance de ler textos, né, de autores que diziam, olha, no planeta tal, assim, assado, quando o Cristo planetário apareceu na carne, no plano material deles, ele foi amplamente aceito, foi super bem-vindo, deram graças, né, deram louvores ao divino, porque o Filho de Deus estava ali materializado em carne e osso para fazer o bem para eles. O que nós fizemos com o nosso Cristo, hein? Nós o crucificamos. Acho que deu para perceber que nós temos um mérito muito parcial, para dizer pouco, né? Infelizmente, essa é a nossa situação, mas, graças a Deus, né, nosso bom Deus é misericordioso, existe compaixão e misericórdia divinas, mas nós temos que pedi-la. Existe uma lei oculta que diz assim, você quer ser objeto de misericórdia divina? Peça misericórdia. Você quer ser ajudado? Peça ajuda. Você quer ser auxiliado? Peça auxílio. Ore, reze pedindo auxílio. Ore, reze pedindo ajuda. Ore, reze pedindo misericórdia e compaixão. É disso que se trata também e principalmente. Ok, gente? Eu acho que deu para entender que, simplificadamente, portanto, voltando também ao que interessa, esses 3 tipos de tipologia, né, essa tipologia simplificada dos ápices de uma transição planetária, né, são um esforço nosso de buscar com uma compreensão mais profunda e abrangente. É provável que,
nesse ápice suavizado, existe uma gradação, é muito provável, né, eu diria, que exista uma gradação bastante alta, bastante ampla, né, entre uma tipologia de ápice suavizado, mais suavizado ou menos suavizado, muito suavizado ou pouco suavizado. Aqui no Brasil, segundo o Luiz Castanhedo, antes que me perguntem, né, a mensagem que ela trouxe foi a seguinte: como é que fica o Brasil? É claro, isso foi perguntado. Resposta: o Brasil será pouco afetado e terá suas plantações e rebanhos preservados. Essa, ipsis literis, ao pé da letra, foi a resposta obtida por dona Luiz Castanhedo quando perguntou: e o Brasil? O que vai ser do Brasil? Né? Quando ela perguntou o que vai ser do mundo, ela obteve a seguinte resposta: vão haver catástrofes, sim, né? Vão haver cataclismos, sim, localizados, mas vão ser localizados. Eu desconfio que ela esteja dourando a pílula, né? E a função dela dourar a pílula, ela está certa, ela tem que propagar a esperança, ela tem que propagar a alegria de se saber, de se ter consciência de que um planeta de regeneração vem aí. O sofrimento vai acabar, a escravidão vai acabar, as trevas serão vencidas pela luz, os trevosos serão exilados da terra. Essa é a nossa perspectiva, que nos traz esperança, com a qual devemos combater o medo. Lembrando que o medo é resultado da falta de conhecimento. Então, na medida em que você conhece mais a fundo o que vem por aí, você domina o medo e começa a cultivar aquilo que vale a pena, que é a esperança. Ok, gente? Vamos em frente ali. Vou pedir à nossa produção querida que abaixe um pouco mais o texto. O que são os eventos finais da transição planetária? Vamos ler em conjunto? Vamos lá. Os eventos terminais ou finais, né? Eu chamo de terminais, mas também são chamados de eventos finais. Aliás, essa nomenclatura, antes que eu me esqueça, né? Ninguém utiliza essa nomenclatura específica, só eu, viu? Eu sou o inventor dessa história aqui. Ou seja, preciso terminar meu livro, né? Aliás, sobre o livro, deixa eu falar uma coisa. O Transição Planetária no Brasil é um projeto literário meu que, antigamente, eu começava a escrever e parava, começava e parava. Por quê? Porque as notícias que eu tinha para dar eram as piores possíveis. De mais ou menos uns 6 meses para cá, se tanto, entrei em contato com o conteúdo trazido por dona Luiz Castanhedo e foi uma felicidade, porque descobri que o ápice da nossa transição planetária aqui na Terra estava sendo suavizado. Descobri que o Cristo Jesus, o governador do planeta, suavizou, até certo ponto, pelo menos, né, a severidade da cobrança kármica de Saturno aqui na Terra. Em especial no Brasil. Por quê, hein? Vamos voltar rapidamente ao que nos disse Luiz Castanhedo. Aliás, ao que nos disseram, né, as fontes de Luiz Castanhedo, que, segundo ela, são de duas naturezas. São a espiritualidade superior do próprio planeta Terra, é a primeira fonte, e os seres estelares do cosmos, que são a segunda fonte. Essas fontes disseram o seguinte, vou repetir: o Brasil, durante o que vai acontecer, o que vem por aí, será pouco afetado, será pouco atingido. Creio eu que nas entrelinhas deve-se ler, deve-se compreender comparativamente. Portanto, numa leitura audaciosa de minha parte, né, eu diria o seguinte: o Brasil será comparativamente pouco afetado e, segunda parte da mensagem, terá seus rebanhos e seus cultivos preservados, terá seus campos de agricultura cultivados, preservados, e seus rebanhos de animais preservados. Para quê? Por quê, hein? Existe um livro, para quem não sabe, vai saber agora, um clássico da espiritualidade brasileira, de autoria de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ainda na década de 30 ou 40 do século passado, não vou me lembrar agora, perdoem, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já ouviram falar desse livro? Prefácio de Emmanuel. Só precisa ler o prefácio. O livro é maravilhoso, ele conta uma história alternativa do Brasil, uma história
espiritual, por isso que é a alternativa do nosso país. O livro é fantástico, maravilhoso, recomendo muito a leitura desse livro. É um clássico, não só do espiritismo, como da espiritualidade brasileira e mundial. Tá? Pouco valorizado. Mas vamos ficar hoje somente com um trecho do prefácio escrito por Emmanuel, mentor de Chico Xavier, para esse livro, em que ele dizia assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas ele citava, ele mencionava que quando a transição planetária acontecesse, as terras do Cruzeiro do Sul, ou seja, o Brasil, seria o repositório de algumas das poucas luzes espirituais que poderiam ser vistas, poderiam ser percebidas na crosta do planeta. Ou seja, aqui no Brasil, emitiríamos luz. Quem emite luz é quem tem um certo desenvolvimento de natureza espiritual. Quem cultiva as virtudes, quem cultiva o amor, quem cultiva a caridade, quem cultiva a paciência, a compreensão, a bondade, a tolerância, a caridade e o amor principalmente. E o amor e a caridade são o amor e a caridade as virtudes de que o Brasil vai lançar a mão para quê, gente? Para ajudar o resto do mundo. O Brasil vai assumir a posição geopolítica de liderança mundial, não porque vai ter armas para isso, nada disso. Não porque geopoliticamente vai ser o país mais importante, porque os outros deixaram. Não. A estrutura de poder geopolítica vai ser destroçada pelo que vem por aí. Os eventos terminais vão fazer com que, geopoliticamente, o Brasil esteja numa posição ímpar para demonstrar fraternidade, auxílio, ajuda fraternal, para demonstrar caridade, para demonstrar amor, para demonstrar todas as virtudes aqui acumuladas, porque o nosso povo é extremamente espiritualizado. Não é só religioso, não. Uma coisa é religião, a outra é espiritualidade. São duas coisas diferentes, tá? O Brasil é extremamente espiritualizado, sim, tá? Só que nesse processo escravagista em que a gente vive, né, nos fizeram acreditar que nós aqui, a humanidade terrena, não prestávamos, né? A gente não prestava para nada, não servia para nada, e a gente merecia o que vinha por aí. Não é verdade. Isso é mentira e faz parte do engodo, da enganação promovida pelos exilados trevosos. Ok? Portanto, os nossos rebanhos vão ser preservados, nossos campos de agricultura serão preservados, porque vamos alimentar o resto do mundo. Diversos videntes, para vocês terem uma ideia, ao longo da nossa história espiritualista aqui no Brasil, já viram a mesma cena. Que cena é essa, gente? Navios de transatlântico a navio de carga, todos eles carregados de gente, de pessoas, fazendo migrações massificadas do hemisfério norte em direção à América do Sul, em direção especificamente ao Brasil. Portanto, gente, repetindo aqui, se você quiser, se você puder, reze, faça uma oração de coração todo dia. Eu faço essa oração todo dia. Eu peço de coração o seguinte: misericórdia divina, Senhor Jesus, misericórdia divina, Senhor meu Deus, para a população brasileira, para que nós sejamos, principalmente no nosso litoral, aqui na beira dos rios também, para que a população brasileira possa ser preservada, salvaguardada de terremotos e maremotos. Para quê? Para que possamos, em seguida, demonstrar nosso apreço pelos nossos irmãos, nosso amor pela humanidade, para que possamos demonstrar caridade, virtudes exponenciais que efetivamente fazem com que possamos emanar luz a partir da visão espiritual de quem está lá residindo nos planos mais sutis de consciência da Terra. Ou seja, o Brasil vai assumir essa postura de líder geopolítico mundial porque o resto das nações poderosas será destroçada em função das severas penalizações kármicas a que fizeram jus desde sempre. Ok? Vou pedir, portanto, mais uma vez, se vocês lembrarem de alguma coisa, lembrem-se desse meu pedido, tá? Um dos objetivos do nosso encontro de hoje é fazer com que vocês sejam mais conscientes, se tornem mais conscientes da necessidade da oração por misericórdia para o Brasil,
para o hemisfério sul, para que nós possamos, uma vez salvaguardados, protegidos, né, possamos abrigar, acolher, né, dar amor, afeto, alimento, proteção, carinho para quem aqui vier nos procurar, né, em busca de salvação, porque habitar, né, em seu país de origem será impossível, né? Voltar a habitar em seus lugares de origem será simplesmente impossível. Ok? Acho que eu fui bastante claro, né? Produção, vamos descer mais um pouquinho, por gentileza. Quais são os eventos terminais da nossa atual transição planetária? Antes de estudar mais a fundo, inclusive com auxílio lá da Luiz Castanhedo, eu só conheci esse primeiro. São 4 esses eventos terminais ou finais. E eles estão dispostos aí pela ordem em que vão acontecer. Ok? Segundo Dona Luíse, vem aí, não se sabe a data, mas é possível que seja esse ano, é possível que seja ano que vem, é possível que seja em 2027, porque tem a ver com o Sol. Vem aí um apagão eletromagnético de 72 horas de duração. Não são os 3 dias de escuridão. Nós já tivemos essa pena comutada. Na página 154 do segundo livro de Luiz Castanhedo, está escrito ali: tivemos essa pena comutada, perdoada, pena kármica comutada ou perdoada. Que pena? Os 3 dias de escuridão, que não eram só 3 dias. O que ia acontecer com a Terra, segundo o Apocalipse bíblico do Velho ou do Novo Testamento, era terrível. Não vai mais acontecer. Para quem não sabe, dou a boa nova aqui agora. Não vai ter mais planeta chupão, não vai ter mais asteroides se chocando com a Terra, não vai ter mais 3 dias de escuridão, que seriam, não, na verdade, quando a Bíblia fala num dia, um dia quer dizer um ano, na linguagem bíblica, né? Os 3 dias de escuridão seriam 3 anos e meio, 40 meses aproximadamente, em que um asteroide ia bater na Terra, acionar, disparar o mecanismo do anel vulcânico terrestre, fazer com que todos os vulcões expelissem material vulcânico ao mesmo tempo, em simultâneo. Essa nuvem vulcânica cobriria toda a atmosfera terrestre e seria um obstáculo à luz do Sol. Durante 40 meses, não teríamos a luz do Sol chegando à superfície do planeta. Isso aí seria, para quem não sabe, o golpe de misericórdia na população terrestre. Muito pouca gente ia sobrar viva no plano material se isso tudo acontecesse. O que iria acontecer? Não sei se vai acontecer, por exemplo, uma terceira guerra, né? Mas estava prevista uma terceira guerra para 2029. A queda do Apophis, né, que é o nome do asteroide que ia bater na Terra, estava prevista para 2036. Para quem não sabe, para 24 de abril de 2036, segundo o escritor médium psicógrafo chamado José Maria Alencastro. Portanto, notem, para quem ainda não percebeu, que cada tipo de ápice de transição planetária tem o seu defensor. O ápice radicalizado, em que tudo vai pelos ares, né, é defendido pelo José Maria Alencastro. Tá? Já tem 4 livros publicados, já li todos eles, eu estudo ele há muito tempo, mas eu deixei de concordar com ele em função das novidades, né, das boas novas trazidas pela Luiz Castanhedo, que é a grande defensora do ápice suavizado, da suavização do ápice da transição planetária. Quem é que defende? Porque temos também, quem é que defende uma transição planetária sem catástrofe nenhuma? Um cara chamado Vital Froese, para quem não conhece, extremamente inteligente, extremamente prolífico em suas lives, né? Live não, ele não faz live, ele posta lá os vídeos dele. Já tem diversos vídeos publicados na internet, não me lembro quantos, tem em torno de 90 mil inscritos no seu canal no YouTube. Dona Luiz tem em torno de 52 mil, tá? O Zé Maria Alencastro, nem isso, tem acho que 3, 4 mil, 5 mil, não tem nem 10 mil. Mas o Vital Froese defende uma coisa que, para mim, é pouco realista, né? Para ele, não vai haver cataclisma nenhum. Bom, se a gente fosse uma humanidade merecedora desse tipo de benefício, vá lá, mas, de um ponto de vista mais realista, não creio que seja o caso, tá? Mas esse tipo de versão do Vital Froese existe. Mas o interessante é que ele sequer defende o ponto de vista dele, tá? A Dona Luísa, volta e meia, está fazendo
podcast, está dando entrevista em podcast, ela bota a cara a tapa e toma pedrada. O José Maria Alencastro, a mesma coisa, volta e meia, né? Dá uma entrevista aqui, outra ali, mas é um cara pouco conhecido, até porque o que ele traz, né, as pessoas não querem ouvir, né? Essa que é a verdade, né? Já o Vital Froze é um cara extremamente reservado. As pessoas vivem convidando ele para dar entrevista, o cara se fecha em copas. Ele diz que não e não dá entrevista nenhuma e não aparece em nenhum podcast. O que, para mim, é uma lástima, né? E me faz desconfiar que ele não tenha nem como defender o ponto de vista dele, porque cá entre a gente, para mim, é indefensável. Gostaria muito que ele tivesse certo, que ele tivesse errado. Claro que sim, gostaria muito de ter errado, mas de um ponto de vista realista, eu acho que vamos ter um ápice de transição planetária que vai ser suavizado. O quanto suavizado vai ser, eu não sei. A ver ainda depende de nós mesmos. Ok? Vamos descer mais um pouquinho? Não, perdão, vamos subir. Por quê? Porque diz ali o seguinte, vamos ler em conjunto, tá? O primeiro evento terminal, então, é um apagão eletromagnético que dura 72 horas. E, em seguida, apenas dias depois, vai vir o que ela chama, o que a dona Luísa chama de despertamento físico, operação de despertamento físico, que são os eventos cataclísmicos em si, né? Terremotos, maremotos, etc., espalhados por todo o planeta, mais ou menos intensos conforme o karma negativo acumulado do lugar atingido. Dona Luísa disse que vão ser eventos localizados. Mas, como eu já disse, ela está dourando a pílula. E ela deve fazer isso sim, porque ela está se encarregando de propagar a esperança e sufocar o medo, e ela está certa. Dentro de uma ótica mais realista, né, eu digo a vocês que ela está certa, mas eu não acho que ela tenha, inclusive, permissão para saber e para disseminar o grau de severidade desse ápice, né? O quão radical ou quão suave será esse ápice, porque nem ela sabe. Tá? Quando vai ser, não sabemos. Mas eu sei contar a causa do apagão eletromagnético, que não deve ser confundido com os 3 dias de trevas que não vão mais existir. Tá? Durante 72 horas ou 3 dias, não vai ter luz de noite. Por quê? Porque o apagão vai ser eletromagnético e vai ser suprimida a eletricidade, não vai ter luz elétrica. Então, de noite vai ficar tudo escuro, mas depois a eletricidade volta. Mas olha o detalhe: 72 horas depois de terminado o apagão, ou operação apagão, a internet não volta. Porque a operação apagão é isso: é eletricidade off, desligada, e telecomunicações também em off, igualmente desligados. Quer dizer que não vai ter internet, nem vai ter TV, seja aberta, fechada, streaming, não vai ter TV nenhuma. Não vai ter nenhum tipo de telecomunicação. A única coisa que vai ser possível em termos de telecomunicação no início são os rádios de baixa frequência, chamados rádios amadores, ou rádios PX, que têm um alcance limitado. Alguns já têm até algum alcance maior, né? Mas a nossa estrutura de antenas e rádios PX não serve para cobrir toda a crosta terrestre. Portanto, vamos passar aí, possivelmente, talvez até alguns anos, sem telecomunicações, sem TV ou aberta ou fechada e sem internet. A última informação que eu tive é que era o Cristo Jesus estava apreciando a possibilidade que vai ser colocada em ação ou não, a depender do mérito coletivo da humanidade, de fazer com que o período sem internet e sem telecomunicações dure apenas 1 ano. Mas, a princípio, seriam alguns anos, no plural, talvez até uma década inteira, ou entre 5 e 10 anos. Nem a dona Luísa sabia dizer o quanto. Portanto, o apagão eletromagnético, né, vai definir, de início, de cara, o que a gente chama de quebra da estrutura de poder no planeta. Em paralelo com o apagão eletromagnético, segundo também dona Luísa, São Miguel Arcanjo e suas hostes arcangelicais vão capturar e exilar todos os 4 bilhões com B de bola, os 4 bilhões de seres trevosos desencarnados existentes na Terra. Existem em torno de 4 bilhões de seres trevosos, daqueles que insistem em fazer o mal, que são os grandes responsáveis pela nossa escravidão mental, psicológica, material aqui no plano físico,
esse povo vai ser exilado em 72 horas. Tá? Não vou dar detalhes sobre isso agora, porque já estouramos nosso tempo e, como previsto, estou avançando um pouco. O que vai acontecer com os desencarnados trevosos em 72 horas? Vão ser exilados, imediatamente julgados e exilados por São Miguel Arcanjo. Na realidade, é uma equipe em que Miguel Arcanjo é o responsável pela segurança, Rafael, o arcanjo Rafael, será o responsável pelas operações de medicina e cura, Uriel, o arcanjo Uriel, será o responsável pela recepção dos que vão perder os corpos físicos, daqueles que vão morrer no processo, que pediram por isso, para quem não sabe, né? Quem morrer no processo também tem esse detalhe, pediu para quitar dívidas kármicas acumuladas através de um desencarne mais violento, de um desencarne mais roots, né? Como diria a dona Luísa. Esse detalhe também existe. Portanto, vamos estar exatamente onde devemos estar quando acontecer o que tiver que vai acontecer. Ok? Continuando. Falei de Miguel, Rafael, Gabriel vai ser o arcanjo responsável pelas comunicações. Uriel, já repeti também, né? Repetindo, vai ser o arcanjo responsável pela recepção daqueles que vão perder seus corpos físicos. E Metatron vai ser o arcanjo que vai coordenar o trabalho de todos os outros. Portanto, não é só o arcanjo Miguel, né? O senhor das hostes, né? Que vai entrar em ação. Todos esses arcanjos vão entrar em ação em simultâneo, sob as ordens do divino, sob as ordens do governador planetário, que é o Cristo Jesus. Ok? Vamos lá. Qual é o segundo grande evento terminal de nossa atual transição planetária? É o item 2. Vamos ler em conjunto? São as migrações massificadas de espíritos com ênfase para o exílio ou degredo definitivo dos espíritos trevosos, como eu já expliquei, né? Durante o apagão eletromagnético e tecnológico, em breve, em que bilhões de seres trevosos recalcitrantes na prática do mal e que historicamente sempre estiveram por trás de quase tudo de ruim que dificulta e atrasa a evolução da espécie humana na Terra, serão exilados da Terra, ou seja, 4 bilhões de trevosos encarnados de imediato, nesse prazo exíguo, né, 72 horas, e o restante dos espíritos encarnados de forma gradual, até que em poucos anos não sobre mais nenhum espírito trevoso na Terra, e só daí então, virão os 2 últimos eventos terminais descritos abaixo. Antes de passar para os 2 eventos finais, vamos comentar rapidamente o seguinte. O que é um apagão eletromagnético? É o seguinte, o Sol vai gerar tempestades solares ou explosões solares classe G5, classe ou tipo G5, que é a pior possível, ejetando massa coronal que vai chegar à Terra. Sabe quando você pega uma maçã, bota ela num palito, roda a maçã e bota mel por cima? O que acontece com o mel quando você roda a maçã enquanto faz com que o mel se derrame sobre essa maçã? O mel acaba preenchendo toda a superfície da maçã, não é isso? Então, imagine que o mel é a massa coronal solar que vai chegar na Terra. A maçã é o próprio planeta. A Terra vai ser completamente envolvida pela massa coronal solar que vai ser ejetada do Sol a partir de tempestades, no plural, de explosões, no plural, sequenciais, uma depois da outra, que vão acontecer quando? Possivelmente por agora. Dona Luísa acha que é para esse ano, ou para o ano que vem, ou no máximo até 2027. Essa é a opinião pessoal dela. Ela não sabe quando é que é, porque essa informação de data não lhe foi repassada. Mas no segundo livro, não vou lembrar agora a página, mas existe uma informação extremamente importante que diz assim: para a humanidade terrestre, não é permitido saber a data, mas é permitido, e eles têm direito, nós temos direito, portanto, saber a época. Então, nós não sabemos a data exata, mas sabemos a época. Mas, dou mais informação, tem mais uma outra parte do livro dela em que eles dizem assim: nós não vamos iniciar a operação eletromagnética, do apagão eletromagnética, quando for inverno no hemisfério norte, porque sem eletricidade as pessoas morreriam de frio em poucas horas. Então, gente,
não vai ser quando for inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Tá? Provavelmente vai ser o contrário, vai ser quando for verão no hemisfério norte e inverno aqui no Brasil, no hemisfério sul. Portanto, chutando, se for para estimar ou chutar, dizem que a estimativa é um educated guess, né? Um chute educado, um chute calculado, né? Estimando uma estimativa, não digo nem grosseira, mas uma estimativa razoável de quando vai ser isso, quando é que isso vai começar, eu diria que é ou no inverno desse ano, ou no inverno do ano que vem, ou no inverno de 2027. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada máximo solar. A ciência tem um departamento chamado NOAA, NOAA. National Organization, não sei o que, babá, não me lembro o que é, tá? Quais são, o que significa o acrônimo NOAA, né? Mas pertence à NASA. A NASA estuda o Sol há muitos anos. E a NASA já descobriu também há muitos anos que, de tempos em tempos, existe o que ela chama de máximo solar. É quando as explosões ou tempestades solares alcançam um máximo. Estamos nesse máximo solar que dura, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, não me lembro, tá? Mas parece que acontece de 11 em 11 anos. Essa época de máximo solar chegou. Então, se não for nessa época atual, vai ser na próxima. Só que a próxima é só daqui a 11 anos. E aí vem outra informação interessante, tá? Por isso que essa nossa live tem que ser gravada. É muita coisa num dia só, eu sei, mas faz parte, é assim mesmo. Vamos lá. Dona Luísa tem 65 anos, que vai fazer nesse ano de 2025. Já foi repassado para ela, né? Já foi repassada a seguinte informação para ela, que tem 65 anos hoje. Dona Luísa, disseram seres estelares, a senhora ainda na sua vida material, ainda durante sua atual vida física, a senhora vai nos visitar nas nossas naves quando nós aparecermos para nos fazermos, né, visíveis para vocês aí da Terra, o que vai ser o quarto evento terminal, que é a Grande Descida. Vamos chegar lá já já, mas foi dito a Dona Luísa que ainda na vida física atual dela, ela seria capaz de visitar uma nave, né, que se mostraria para nós todos aqui na Terra. Ora, digamos que ela chegue aí aos, sei lá, 85, 90 anos de vida, né? A nossa produção disse que a NOAA significa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Obrigado, produção, valeu. Digamos que Dona Luísa, voltando ao que interessa, né, possa viver mais uns, sei lá, 20, 25 anos, com uma certa saúde, no mínimo, né, que a permita se locomover, pelo menos, né? Ou seja, combinando isso com aquele prazo, né, previsto de 36 anos, dos quais 8 já se passaram. Portanto, temos aí 36 menos 8 dá 28, né? Ou seja, temos aí mais 20, em torno de um quarto de século, 25, 30 anos no máximo, né? Para que isso tudo aconteça. Notaram como eu estou reunindo os pedaços de informação e tornando eles alguma coisa factível, alguma coisa inteligível, alguma coisa que forme uma figura inteligível, forme uma figura compreensível, forme um quebra-cabeças, né, que efetivamente possa ser compreendido, possa ser melhor entendido, melhor compreendido por nós que estamos aqui, porque nós temos direito, né, como eu já disse, sabemos qual é a época. A época, já estou passando para vocês, é essa época do ciclo astrológico longo de Saturno, que vai até 2053. Não é à toa, não foi à toa que Chico Xavier falou já diversas vezes, quando perguntado quando é que viria a fase de regeneração, quando é que o planeta Terra se transformaria num planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração, ele sempre dava o mesmo ano, não a data, mas o mesmo ano, 2057, tá? Daqui a poucas décadas, ok? Portanto, gente, é possível que essa história toda aconteça esse ano ainda, ou no ano que vem, ou daqui a 2 anos no máximo. Tá? É uma possibilidade real, ok? Vamos lá. Terceiro e último evento terminal. Os 2 primeiros são eventos terminais que são provações, são as nossas últimas provas e expiações. Dona Luísa fala assim, o apagão eletromagnético
e o despertamento físico, né, são as duas últimas provações e expiações da humanidade na Terra. Depois é só notícia boa. Segundo ela própria diz, a gente já vai estar com o pé no mundo de regeneração. Tá? Terceiro evento terminal é a volta do Cristo. Claro, graças a Deus. Volta do Cristo Jesus em fenômeno de materialização coletiva, em ubiquidade extrema. O que é isso? Ubiquidade é um fenômeno em que a pessoa aparece em diversos lugares ao mesmo tempo. Ela se materializa em diversos lugares ao mesmo tempo. Para quem não sabe, já aconteceu com um religioso brasileiro chamado Frei Galvão, que no século XVIII ou XIX, né, soube-se que ele, ao mesmo tempo que rezava uma missa, dava a última unção para um camarada que estava morrendo. Né? Isso já aconteceu com ele. Só que o Cristo Jesus é capaz de muito mais. O que ele vai fazer? Ele vai se materializar em milhares de lugares simultaneamente, falando a língua natal de cada país, nação, lugar em que ele se fizer presente, que ele fizer sua aparição, como só ele poderá fazê-lo. E quando isso acontecer, gente, todas as estruturas de poder religioso antigas vão ruir, vão acabar nesse momento em que o Cristo se fizer notar, nesse momento em que o Cristo se materializar e falar com todos nós, porque todo mundo vai dizer amém para ele, porque todo mundo vai perceber a doçura, o amor, a caridade, a benevolência, a misericórdia contidas na figura de Jesus. Ele vai conquistar ou reconquistar a humanidade como um todo. Mas olha o detalhe, isso só vai acontecer quando o último trevoso for exilado do planeta, não antes. Finalmente, quarto evento terminal, a grande descida. O que é isso? É um evento em que os seres estelares elevados, porque existem os não elevados também, tá? Mas vamos falar do povo que é do bem. Os seres elevados, né, estelares, vão se apresentar formalmente para nós e nos convidar a integrar a comunidade cósmica, ou seja, a Federação Unida dos Planetas. Existe também a Confederação, mas é outra história. Ou seja, os caras, segundo a Dona Luísa, tem lá o vídeo número 100 dela, para quem não sabe. No vídeo número 100, o título é Detalhes da Grande Descida. Né? Primeiro vão se mostrar em suas naves enormes, de modo que ninguém possa mais duvidar da existência de ETs. Em seguida, vão projetar holograficamente mensagens para nós e se mostrar primeiro holograficamente. Existem mais de 630 raças morfologicamente diferentes no nosso cantinho da galáxia. Todas as raças serão mostradas. Tá? Em seguida, vão marcar dia e hora para uma aparição presencial em que a gente possa apertar a mão de seres adâmicos. São os seres adâmicos que são morfologicamente iguais a nós, ou seja, uma cabeça, né, 4 membros, né, bípedes, né, andando sobre 2, né, e com 2 braços e 2 pernas. Portanto, seres adâmicos vão se mostrar para nós dentre andromedanos, arturianos, pleiadianos, etc, etc, etc. Aí muda tudo para melhor, porque os caras vão passar para nós gradualmente ciência e tecnologia que vai fazer com que o mundo mude da água para o vinho para melhor. Tá? Ou seja, os eventos terminais são em número de 4. Os 2 primeiros são as nossas últimas provas e expiações coletivas aqui na Terra. Os 2 últimos são só notícia boa. Tá? Os 2 últimos são a volta do Cristo e a apresentação formal dos seres elevados, chamada de grande descida. Pessoal, vai dar 9h20, tá? Estamos falando com vocês há bem mais de 1 hora. Preciso abrir para dúvidas. Preciso abrir para responder perguntas aí de vocês, tá? Agradeço a paciência de todos. E, enfim, quem quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Vou pedir à produção que bote minha imagem de novo aí. Peter está dizendo aqui que, por tudo que o Sol está mostrando, creio que não temos mais 1 ano até a ejeção de massa coronal, ejeção, no caso, né? Até a ejeção de massa coronal bem de frente. Né? O Sol está no pleno máximo solar. Tá? Ou seja, eu concordo com o Peter, pode ser que seja esse ano, sim. Tá? Se não for esse ano, talvez ano que vem, talvez no máximo 2027. E outra coisa, Plutão está entrando em Aquário. Plutão, o planeta Plutão, que é o grande responsável por mudanças radicais, está entrando em Aquário. Netuno, que é outro planeta responsável por mudanças radicais, está dando as caras também. Quer dizer,
o cenário astrológico é completamente voltado para que esse tipo de coisa efetivamente possa acontecer muito antes do que a gente pensa. Tá? Essa é a nossa perspectiva atual. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida face a tudo que a gente mostrou para vocês hoje? Tá tudo bem? Não é para ficar com medo, não, pelo amor de Deus, tá? Sei que tem pessoas aí que já sabem disso, né, Isabel? Tem pessoas aí que já têm informações, né, de outras fontes, né, não de Dona Luísa, né, antes dela aparecer, que já sabiam dessas histórias todas, tá? Enfim, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem cala consente, é isso? Isabel falou é isso, concordo contigo, querida. Enéas, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Diga lá, Peter. Sobre a frequência Schumann, você tem alguma informação? Porque alguns portais estão falando que a frequência está muito elevada e os medidores não conseguem fazer essa medição. Algumas outras pessoas falam que diminuiu e não está conseguindo ser rastreadas as medições. Eu creio que não seja verdade. Eu sou mais da primeira hipótese de ter elevado a frequência e o equipamento que faz essa medição, por ser muito antigo, ele não está conseguindo acompanhar. Você tem alguma informação sobre? Tem várias informações a respeito. Uma delas diz respeito a uma raça de insetóides, uma raça galáctica de insetóides, que tem justamente a função de modular, de regular o aumento da ressonância Schumann aqui no planeta. Ou seja, o planeta está aumentando sua frequência vibracional. A ressonância Schumann, para quem não sabe, é um tipo de energia descoberto por um físico chamado Werner Schumann, já há décadas atrás. Ele descobriu que a Terra vibra, a Terra tem uma ressonância chamada de Schumann, é o nome dele, e essa ressonância é mensurada em termos de hertz, né? 7,8, quase 8 hertz por segundo. Estão havendo picos, segundo outras fontes, estão havendo picos de até 140, 150 hertz por segundo nos últimos tempos, de um ano para cá. Existe um estudioso de transição planetária chamado Júnior Legrazi, que faz lives também que acumulam 3, 4 mil pessoas de uma vez só. A última live da Dona Luiz, para quem não sabe, acumulou quase 5 mil pessoas de uma vez só. Foi lá no Paranormal Experience, semana passada. Tá? A live anterior tinha dado 3 mil e pouco, da semana passada, que foi a segunda, no mesmo lugar, nesse podcast que tem quase 1 milhão de pessoas, tem 800 e pouco, tem quase 800 mil pessoas, né, inscritas no Paranormal. Nessa segunda live, ela chegou quase a 5 mil pessoas. E ela comentou lá sobre a ressonância Schumann também, se eu não me engano. Ela disse que isso faz parte do processo planetário de aumentar sua frequência vibracional. Cabe a nós, criaturas humanas residentes no planeta, fazermos nossa reforma íntima, tomarmos nossas providências para que a nossa vibração interna possa se elevar também. Caso contrário, o planeta segue e vai nos deixar para trás. As pessoas que serão exiladas não serão somente os trevosos, não, gente. Digo a vocês que uma parte da população terrestre que não conseguir acompanhar a evolução do planeta, a evolução espiritual e vibratória do planeta, também será exilada daqui. Não vai ser para lugares piores que esse, né? Porque os trevosos vão parar em planetas primitivos ou piores que esses ainda. Os outros que vão ser exilados vão parar em outros planetas também de provas e expiações. A cada um conforme seu mérito, né? Cada um conforme sua obra, é o que está na Bíblia, né? Isso é certo. Ou seja, a ressonância Schumann é a grande prova de que o planeta está mudando a olhos vistos, sim. Né? A própria ciência não sabe explicar o porquê disso, né? E ela não aceita a ciência oficial que se trata de um processo espiritual, porque não existe ciência e tecnologia disponíveis avançadas o suficiente para dar conta de explicar tudo que existe. Essa é a nossa realidade. Ok, Peter? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos precisar encerrar, porque já está tarde aqui e eu não quero avançar muito. Peço a vocês perdão se avancei demais. Agradeço a vocês aí imensamente
a oportunidade de falar tanto de transição planetária para vocês, e vou perguntar só uma coisa. Tem alguém com medo aí? Tá tudo bem? Beleza, então. Gente, muito obrigado a todos. Deixo mais uma vez o recado, segundo o qual é preciso orar pela suavização, por cada vez mais suavização do que vem por aí. Procurem assistir os vídeos de Dona Luísa, vale a pena. Procurem ler os livros dela, vale a pena sim. Tá? Procurem se aprofundar mais nos conteúdos dela, porque quem estuda transição planetária desde sempre, como eu, já percebeu faz tempo que os conteúdos dela fazem todo sentido. Não fazia sentido para mim, por exemplo, que a gente tivesse uma transição planetária tão radicalizada, né? Porque existe muita gente boa no mundo, essa que é a verdade. Tá? A maior parte das pessoas está no estágio mediano de evolução, ou seja, nem muito ruim, nem muito bom. Né? Os trevosos respondem por apenas 22% da população residente entre encarnados e desencarnados no planeta, ou seja, 78% da população ou é de gente extremamente iluminada ou medianamente evoluída. Essa é a nossa realidade. E é a última informação que eu trago a vocês hoje. Já, mais uma vez, pedindo perdão de novo aí se eu tiver avançado muito, né? E me despedindo de vocês, desejando a vocês todos uma ótima semana e pedindo a vocês duas coisas, portanto, orem pela suavização da transição planetária e busquem saber mais a respeito dessa suavização através de Louise Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária. Um abraço a todos, um beijo a todos. Namastê.